ouviremos hoje o tenente brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, que é o comandante da Aeronáutica, e eu queria registrar a presença entre nós do tenente brigadeiro do ar Antônio Franciscângeles Neto, do brigadeiro do ar Rui Chagas Mesquita, do brigadeiro do ar Pedro Luiz Farsique, do brigadeiro do ar Paulo Eduardo Vasconcelos, do brigadeiro do ar Paulo Roberto de Barros Chá, do coronel aviador Márcio Bruno Bonotto, do coronel aviador Cláudio Evangelista Cardoso, do coronel aviador Décio Augusto Maruti e do coronel aviador Adolfo Aleixo da Silva Júnior, todos da equipe do nosso comandante. Eu peço, então, que a Secretaria da Comissão traga aqui até o plenário o comandante da Aeronáutica. Ao senador Ricardo Ferraz, que ocupa um lugar aqui à mesa, diretora, ele que é o relator do tema. Você está aqui, Ricardo. Tem a palavra o comandante da Aeronáutica pelo prazo de 20 minutos, que poderá ser estendido se ele considerar necessário. Tem Vossa Excelência a palavra. Senador Aloysio Nunes, senador Ricardo Ferraz, em nome dos quais eu cumprimento os demais senadores, Anastasia, que aqui está presente, os oficiais da Força Aérea Brasileira e a audiência que aqui está presente. Nós estamos atendendo a um requerimento da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, requerimento feito pelo senador Ricardo Ferraz para tratar dos principais projetos estratégicos da Força Aérea e a relação com a Base Industrial de Defesa. E é o que nós vamos fazer nesses próximos minutos aqui. Então, para que todos se situem no nosso escopo, eu estou citando inicialmente esta frase, que foi do ministro Celso Amorim, onde ele diz: estamos longe de um mundo em que a diplomacia prevaleceria sobre o uso da força, em que os desejos legítimos dos povos prevaleceriam sobre os interesses geopolíticos das potências, e em que a paz prevaleceria sobre a guerra. E nós temos certeza que todos os senhores aqui têm ciência dessa verdade que aqui está apresentada. Eu vou apresentar, então, inicialmente 3 itens: o contexto estratégico, os projetos estratégicos e as perspectivas. Inicialmente, o contexto estratégico, para que nós nos situemos dentro dessa questão relativa ao poder aéreo. Então, o poder aéreo, dito aqui por Philip Meilinger, o poder aéreo é intrinsecamente estratégico e ofensivo. É indiscutível o poder aéreo, pelas suas características de poder de penetração, velocidade, ele tem condições de ser estratégico e ofensivo. E o poder aéreo, dito por John Warden III, é a arma mais adequada para produzir o máximo dano ao inimigo com o mínimo de perdas. Essas duas afirmações podem ser constatadas pela última Guerra do Golfo, quando nós vimos que o poder aéreo ficou por vários dias batendo em cima das forças iraquianas e, posteriormente, as forças terrestres
tomaram o Iraque sem praticamente nenhum desgaste das suas forças. Mostra a importância do poder aéreo nos dias de hoje. Num passado, senador, num passado distinto, nós podíamos dizer, na teoria da bigorna e o martelo, o poder aéreo servia como uma bigorna, enquanto que as forças terrestres, elas seriam o martelo. Esse conceito modificou e nós vimos, como eu acabei de dizer, na última Guerra do Golfo e nas guerras posteriores, houve uma mudança expressiva desse contexto internacional. Sem desmerecer, obviamente, a importância de quaisquer forças terrestres nós vemos no dia a dia e também das nossas marinhas. Só para mostrar a evolução do poder aéreo, mais recentemente, a Guerra Fria se caracterizava por mísseis balísticos, bombardeios estratégicos, superioridade de reconhecimento aéreo. O reconhecimento aéreo, vocês lembram que a questão da crise com Cuba se iniciou por aqueles U-2 que faziam aqueles reconhecimentos. Posteriormente, uma época mais recente, a Guerra do Golfo, onde a tecnologia comando e controle apareceu muito forte nessa época, e já teve os satélites, mísseis de cruzeiro, aeronaves invisíveis começaram a aparecer e as aeronaves remotamente pilotadas. E, recentemente, através de ataque, espaço cibernético, ataques estratégicos, superioridade aérea e aeronaves remotamente pilotadas com reconhecimento e ataque. Qual seria o enfoque que nós temos daqui para frente? Então, existe um melhor desempenho e maior letalidade dos meios aéreos, tá? Associado à nossa apresentação. Novos tipos de armamento e formas de emprego, utilização de veículos aéreos não tripulados e uso intensivo de plataformas aéreas. Plataformas espaciais. Então. Plataformas espaciais, no caso aqui, que é uma área que nós ainda não estamos dominando, mas temos que rapidamente tomar conta. E a atmosfera deixou, então, de limitar o ambiente de emprego da arma aérea e o espaço ganhou a utilização militar. A Força Aérea trabalha, então, dentro de um conceito de 22 milhões de quilômetros quadrados e com a ideia de quem controla e quem defende, protege o nosso país. Obviamente, controle mais defesa, isso é proteção. Nós fazemos isso de acordo com os meios que nós temos disponíveis, da melhor maneira possível com o que nós temos. Logicamente, com a dimensão dessas, é difícil nós fazermos essa proteção no grau que nós gostaríamos. Isso inclui a nossa fronteira, que são os 22, mais de 16 mil quilômetros de fronteira, e mais de 8 mil quilômetros de litoral que nós temos. Exemplo disso é essa Operação Ágata, onde se procurava proteger as nossas fronteiras, mostrar presença nas fronteiras do Brasil. São áreas importantíssimas, mostra o tamanho do Brasil, não só na parte de proteção, como nessa parte de ações cívico-social, apoio às populações, etc. Como é que é o nosso planejamento institucional? Então, tem um sistema de planejamento estratégico da defesa, onde nós temos a Política Nacional de Defesa, Livro Branco e Estratégia Nacional de Defesa. Depois disso, nós temos a Sistemática de Planejamento Institucional da Aeronáutica, onde nós temos documentos decorrentes da Estratégia Nacional de Defesa, da Política Nacional de Defesa, que é a Concepção Estratégica da Aeronáutica, um documento novo, Plano Estratégico, Planos Setoriais e Programa de Trabalho. Está aqui a nossa concepção estratégica da aeronáutica para o ano de 2035. Nós estamos elaborando, tendo essa visão de futuro do que nós queremos daqui a alguns anos, 20 anos à frente. Decorrente dela, nós temos que fazer o plano estratégico da aeronáutica e dele também decorrente, nós temos um plano de trabalho plurianual no período 2015 a 2019. Desses documentos do Alto Comando Aeronáutico do Estado-Maior decorrem os nossos planos setoriais e os programas de trabalho. Tudo isso em vista de nós mantermos a missão da aeronáutica, que é manter a soberania do espaço aéreo nacional com vistas à defesa da pátria. Bem, com esse contexto estratégico, nós podemos entrar agora nos nossos projetos estratégicos, os principais projetos estratégicos. Então, essa frase aqui embaixo, a reestruturação da indústria brasileira de material de defesa
tem como propósito assegurar que o atendimento às necessidades de equipamentos das Forças Armadas apoiem-se em tecnologias sob domínio nacional. A exposição de motivos tratando da Estratégia Nacional de Defesa. Bom, nós estamos totalmente em consonância com este pensamento, porque desde 1950, há 75 anos atrás, a Força Aérea pensa que se nós não tivermos este conceito, nós não vamos ter uma Força Aérea. E nós pensamos que isso se estende às demais forças também. Ou nós temos o domínio da tecnologia, o domínio dos meios aqui no Brasil, ou nós não conseguimos ter realmente uma Força Armadas com a soberania que nós queremos. Então está lá, 1950 o ITA, 66 projeto do Bandeirante, que ainda está voando bastante por aí, Embraer criada em 69, o projeto AMX na década de 80, a Estratégia Nacional de Defesa, que foi em 2008, e hoje nós temos o KC-390, decorrente dos estudos desses 75 anos que nós evoluímos dentro da parte de conhecimento. Então, nós temos um programa que é o Brasil Dimensão 22, onde todos os nossos projetos estão inseridos dentro deles. O primeiro projeto que nós queremos citar aqui, e que nós mostramos aqui, é a construção, aquisição, desenvolvimento de um avião. Começa lá de baixo, vem crescendo e temos um GRIP aqui na frente. A aquisição dos 36 caças multiemprego, aprovados recentemente, o financiamento pelo Congresso Nacional. É importantíssimo, é um projeto de mais de 20 anos e que finalmente agora se tornará uma realidade. Ele é realmente o que caracteriza a capacidade de dissuasão de nossa parte, defesa do nosso país e capacidade de realmente manter a soberania do nosso espaço aéreo. Ele é um projeto em que serão 36 aeronaves, com simulador, estação de planejamento, HMD, que é aquele capacete que tem as informações dentro dele, adequações, modificações do avião, integração de armamento, aeronave, produção, logística inicial, um contrato de suporte logístico por 5 anos, documentação, etc. Armamento também, que recentemente foi até divulgado pela imprensa alguns armamentos que estão sendo adquiridos. O nosso cronograma desse projeto estratégico, que seria o principal nosso projeto, a partir de 2015 até 2024, o recebimento do última aeronave. 2019 já teríamos o primeiro avião, que é aquele avião de testes e instrumentado. Em 2021 já receberíamos 10 aviões e assim por diante até terminarmos em 2024. Os senhores sabem que o financiamento que foi aprovado recentemente, nós só pagamos os juros nesse período, que é um juro expressivamente baixo, e também o seguro. E a dívida, realmente, o pagamento desse projeto será a partir de 2026, 2024 até 2036. O que tem nesse projeto? O importante nisso aqui é relacionado com o assunto do requerimento. Ele tem 59 projetos de acordo de offset, com valor estimado de 9,1 bilhões de dólares. Nós temos a Embraer e a Saab como os gerentes desse programa, desse projeto, mas Embraer, a Caer, a TEC, a AEL, Mectron, DCTA, SBTA, todas as empresas envolvidas com esse projeto, com transferência de tecnologia, com capacitação do nosso pessoal, com empregos gerados dentro do Brasil. A Embraer, então, as principais atividades desenvolvidas são de alta tecnologia, como ali desenvolvimento de fuselagem, ensaio de fadiga, medida de assinatura radar, interferência, compatibilidade eletromagnética, são assuntos complexos, software embarcado, integração de sistemas e etc. Então, é uma tecnologia que nós temos muita dificuldade, estamos aprendendo a partir de agora com este novo programa. A Acaer, outra empresa da região de São José dos Campos, tem essa parte de desenvolvimento de conjuntos estruturais e materiais, metais e materiais compostos da futura aeronave. O DCTA, da Força Aérea Brasileira, processo de certificação da aeronave do GRIP-EF, que é o NG também.
A Mectron, que é uma empresa envolvida com mísseis, ela tem a parte de integração de armamento do míssil anti-radiação, que está em desenvolvimento, e do Adarter, que está sendo feito conjuntamente com a África do Sul. Fornecimento integração do Data Link, o Link BR2, está sendo desenvolvido pela Mectron, é um dos nossos projetos estratégicos, vamos falar mais à frente, e que vai dar uma capacitação de comunicação segura de dados, voz e imagem. Ele é importantíssimo para o nosso avião e futuramente também com integração com o Exército, com a Marinha e com outras aeronaves da Força Aérea. Vai dar também todo o suporte técnico do radar e do IFF. A Embraer, então, tem a previsão de 8 aeronaves sendo fabricadas na Suécia, pela Embraer lá na Suécia, e finalizadas no Brasil. Para isso, já estão indo, nesse mês, mais de 160 engenheiros e 80 técnicos para a Suécia. 15 aeronaves nesse processo das 36, começa com 8 sendo feitas lá, vai evoluindo até que as últimas 15 serão feitas totalmente do Brasil. A ATEC, que é uma empresa de alta tecnologia também, ela tem 26 engenheiros, eles são responsáveis por simuladores e sistemas de suporte. A Mectron, como eu falei anteriormente, integração de armamento, data link e suporte logístico ao radar. Tem 12 engenheiros hoje indo para a Suécia. A CAER, aquilo que nós já falamos anteriormente, projeto estrutural e engenharia de fabricação. Tem 7 engenheiros hoje na Suécia. A Imbra, que trabalha na produção de estruturas, fuselagem traseira, asa e outros, tem 43 profissionais da Suécia. A ELCO é uma empresa de alta tecnologia também, que está sediada lá no Rio Grande do Sul. Ela tem o Wide Area Display, que foi bastante discutido, que é um sistema totalmente novo na aviação mundial. Inclusive, o único avião que tem hoje isso, previsão, é o F-35 norte-americano. O nosso avião, o Gripen F-39, também terá o WAD. Head-Up Display é a responsabilidade da EL, e desenvolvimento e fornecimento de equipamentos aviônicos, software, etc. Tem 8 engenheiros na Suécia trabalhando junto com os suecos. Aqui apenas mostrando os tempos, os períodos e quantidade de pessoas envolvidas. Então, esse primeiro verde aqui é desenvolvimento de sistema. Observe que são dos primeiros anos. Posteriormente, o cinza, desenvolvimento de estrutura, fabricação, né? Fabricação, estrutura, fabricação. Fabricação é esse aqui, isso aqui é estruturas. Fabricação, esse roxo aqui. Pesquisa aqui embaixo também nessa fase inicial, para ter uma localização desse pessoal ao longo do tempo. Aqui a quantidade de gente, então, envolvidos, 2.300 empregos diretos hoje, falando da base industrial de defesa, um total indiretos que chegam, o total diretos e indiretos, a 14.650 empregos. Dentro dessa distribuição, 68% da Embraer, 16% da Mectron, a EL 16%, a TEC 3%, a Mectron 6%, 5% da SBTA, 1% da CAER e do CTA 1%. Bem, obviamente que esse projeto está muito vinculado a esse desembolso dos recursos do financiamento, e nós devemos cumprir aquele cronograma dentro dessa perspectiva de recursos alocados. O KC-390, talvez hoje seja o avião, no momento, mais importante que nós temos, porque já foram investidos mais de 3 bilhões de reais, e é um projeto de concepção e desenvolvimento 100% nacionais. O sistema aeronáutico é sofisticado, não disponível no mercado nacional nas especificações exigidas, foram adquiridos no exterior em contrapartida com offset. Então, vários equipamentos de um avião desse nós não temos aqui dentro. Nós temos offset, aquela mesma troca anterior do Gripen. Conteúdo nacional estimado, então, na ordem de 60%, segundo a metodologia do BNDES. Esse avião é importantíssimo. Podemos dizer que ele está muito caro, mas não. Só para ter um padrão de comparação, o A400 da Airbus, ele já gastou, ele tinha uma previsão de 6 bilhões, já gastou em torno de 20 bilhões de euros no desenvolvimento deles. E ele é importantíssimo para nós, tanto para a integração do país, quanto para o aspecto militar, como tem aqui mostrando, ele fazendo reabastecimento em voo.
o que nós temos em relação a ele, em relação com a indústria? Econômico, no mínimo 21,3 bilhões de exportação nos próximos 20 anos, geração e manutenção de empregos e tecnologia, geração de tecnologia de ponta, novas competências de engenharia. Então, vocês verem aqui, senhores veem, as empresas envolvidas no exterior, quantas são? A Embraer, uma empresa tcheca, Portugal, a Ogma, que tem vínculo com a Embraer, na verdade, totalmente estrada Embraer, e a Argentina, que tem um desenho das partes que são responsáveis de cada uma delas. Empresa norte-americana ou que tenha participação de capital norte-americano não está envolvida nesse projeto? Nós temos uns estudos sendo feitos pela Embraer, junto com empresas norte-americanas para trabalhar no avião. Temos componentes como a Collins, Rockwell Collins, da parte de aviônica, mas a Rockwell Collins, que é uma empresa americana, mas ela tem uma fábrica dentro do Brasil também já trabalhando com isso. Existem outros equipamentos, existem equipamentos israelenses, como nós dissemos anteriormente aqui, vários equipamentos, como tem ali sistemas aeronáuticos sofisticados, não disponíveis no mercado, foram adquiridos no exterior em contrapartida de acordos com o offset. Então, quase toda a parte de guerra eletrônica, por exemplo, ela é israelense e está sendo desenvolvida também dentro do Brasil. Ele é um avião importantíssimo. Desculpe, eu fiz essa interrupção, se me permite, apenas para colocar uma questão que eu quero colocar mais, que eu gostaria que Vossa Excelência, na sequência dos nossos trabalhos, pudesse me esclarecer. É que nós não temos ainda um acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos. Né? Nem sei se isso está sendo negociado. Mas o fato é que a ausência desse acordo de salvaguardas, no caso, por exemplo, nosso programa de lançadores de satélites já criou problemas. A minha pergunta é se para o desenvolvimento da indústria de defesa nacional, né, a ausência desse acordo de salvaguardas cria dificuldades, porque, evidentemente, no mundo globalizado, uma boa parte desses equipamentos fantásticos são compostos, né? Você não tem mais a muralha da China separando os países, especialmente os países que têm produção de altíssima tecnologia. Então, essa pergunta é uma inquietação que tenho e eu creio que, se você pudesse, no desenvolvimento de sua argumentação, abordá-la, eu ficaria grato. Certamente que vários equipamentos são sensíveis. Eles têm um limite do que eles nos cedem ou não. E cada um desses equipamentos tem acordos de confidencialidade e que nós não podemos repassar para outros países, mas eles nos cedem. Até quanto ao uso de certos equipamentos. Há uns anos atrás, nós tivemos algum problema de um componente em relação ao 29, que foi contornado com interferência, com contratos juntos com o governo americano. Então, todos os assuntos, sempre existe uma certa reserva, uma confidencialidade. Claro que existem graus maiores. Quando entra, por exemplo, nessa pesquisa espacial, ele entra outros acordos mais complexos, onde nós, pouco apoio já tivemos de certos países, a gente tem que desenvolver mais por nossa conta mesmo, o nosso próprio risco, como é a questão de mísseis, outros equipamentos como de guerra eletrônica, etc. Mas todos os nossos projetos têm esses problemas sendo tratados e equacionados. Bom, voltando aqui. Esse avião, ele não é apenas um avião para fazer reabastecimento em voos militar. Ele serve para transporte de cargas de tropas, para ajuda humanitária, evacuação aeromédica, busca e salvamento. Vocês veem o Brasil com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e com a dificuldade de comunicações, de vias de acesso, precisa de um avião desses. As nossas organizações, a nossa população na Amazônia precisa de um avião com essas condições, com capacidade de carga. Não só na nossa situação, como no exterior também. Nós temos até, às vezes, recentemente, tendo que contratar aviões fora para transporte de tropas do Haiti para cá, porque nós não temos um avião em condições de fazer esse transporte. O Brasil, com a dimensão que nós temos, e com essas 22 milhões de quilômetros quadrados, nós não temos um avião. Então, esse avião se torna extremamente importante
no contexto brasileiro, de tamanho, de dimensões, etc. É um avião que nasceu a partir de 2008, importantíssimo, e nós temos um espaço muito grande, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Tudo que o Exército Brasileiro colocou, o Brasil colocou na Amazônia, tanto a Força Aérea quanto o Exército quanto a Marinha, precisa de aviões capazes para fazer esse desdobramento rápido, essa mobilidade rápida. Está aqui o avião, então. Ele fez o primeiro voo em 3 de fevereiro, um plano de certificação planejado para início desse agora 2015, né, setembro, e uma previsão em março de 2017. A quantidade voltando àquele assunto da Base Industrial de Defesa, ele tem, ali na tecnologia, 8.500 empregos na cadeia produtiva, sendo 7.150 indiretos, 1.430 empregos diretos dentro da Embraer. Tem depois, na produção em série, isso na parte de desenvolvimento, na parte de série, mais 6.360 empregos na cadeia produtiva, sendo que ele começa aqui em 2009 a parte de desenvolvimento e vai ter uma previsão até 2029. Obviamente que isso pode ser estendido de acordo com as possibilidades de venda e etc. Então, é um número expressivo de empregos, etc. Claro que essa quantidade de trabalho, de emprego, etc., ele está muito atrelado à alocação dos recursos financeiros também. Aqui são os parceiros fornecedores, várias empresas, vocês podem perceber, tem muitos nomes estrangeiros, né? Mas elas quase todas têm empresas dentro do Brasil trabalhando aqui dentro. Então, é um avião desses, a integração toda, o projeto da Embraer, mas ele envolve gente de fora, né? Então, vocês podem ver aí que tem um bocado de empresas e no mundo inteiro funciona dessa forma. Às vezes o pessoal diz que nós vamos fazer um avião que ele não é nacional. Não existe avião exclusivo no mundo. Quem tem condições de fazer avião exclusivamente deles seria talvez o americano, talvez o russo. O próprio europeu, os aviões são um misto de tecnologia do mundo inteiro. Poderiam ter, mas ele é antieconômico fazer o seu avião totalmente nacional. Então, eles usam do mundo inteiro também. E nós, da mesma forma. O outro projeto estratégico, o terceiro projeto que nós entendemos como extremamente importante seria o projeto estratégico de sistemas espaciais. Pode dizer o seguinte, mas esse projeto não existe, não tem. Bom, nós temos até uma ação alocada já, uma ação determinada para esse projeto. Nós falamos que o espaço anteriormente, ele vai dominar as guerras futuras. E já existe, nós estaríamos talvez uns 40 anos atrasados, senador, uns 40 anos atrasado nessa parte espacial. E os senhores podem ver que pela própria estratégia nacional de defesa, logo no início, ela cita que 3 fatores são decisivos para a defesa nacional: o espacial, o cibernético e o nuclear. Mais à frente, ela fala novamente dessa importância estratégica do espacial, cibernético e nuclear. Mais na frente, nas atribuições da Força Aérea, ela diz assim: prioridades são as seguintes: projetar, fabricar veículos lançadores, sistemas inerciais e tecnologia de propulsão líquida. Projetar e fabricar satélites, sobretudo geoestacionários de sensoramento remoto. Desenvolver tecnologias de comunicações, comando e controle a partir de satélites. Bom, mostra a importância que tem do espaço para um país, principalmente como o nosso, com as dimensões que nós temos. Isso aqui também está na ENDE, onde diz que o monitoramento espacial será parte integral e condição indispensável do cumprimento das tarefas estratégicas que orientarão a Força Aérea. Vigilância múltipla e cumulativa, grau de controle do ar desejado e combate focado no contexto de operações conjuntas. Tem também mais à frente aqui na diretriz ministerial, que neste contexto imperiosa necessidade que haja irrestrita coordenação na definição e desenvolvimento dos programas nuclear, cibernético e espacial, definidos como estratégicos pela ENDE, que ficarão sob a responsabilidade, respectivamente, da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica. Bem, nós sabemos que o Exército está com a parte cibernética, a Marinha está bem avançada na parte nuclear e a parte espacial ela está mais atrasada. Por quê? Na verdade, a parte espacial já é muito antiga no Brasil. Praticamente na época em que os chineses começaram, que os indianos começaram, nós começamos também. Nós temos hoje um modelo que trabalha assim: o Programa Nacional de Atividades Espaciais, a Agência Espacial Brasileira e o INPE estão dentro do MCTI. O DCTA está dentro do comando da Aeronáutica do Ministério da Defesa. Então, esse conjunto aqui, nós estamos fazendo uma proposta, discutindo com o Ministério de Ciência e Tecnologia, uma proposta para que a gente consiga ser mais objetivo e atender isso que está estabelecido na Estratégia Nacional de Defesa. O que nós conseguimos recentemente, tem sido muito divulgado, é o caso do SGDC, onde envolveu a Telebrás e o Ministério da Defesa. Onde que nós entramos como Força Aérea nisso também? Porque o Centro de Operações Espaciais, que até hoje nós não tínhamos no Brasil, tudo que nós utilizávamos do espaço vinha de satélites alugados. Então, hoje nós vamos ter, a partir desses satélites, a partir do ano que vem, um Centro de Operações Espaciais que funcionará aqui em Brasília e será gerenciado pela Força Aérea, com oficiais, com militares da Marinha, do Exército e também civis que estarão dentro desse mesmo conceito, dentro desse mesmo conceito. Só uma pergunta. O desenvolvimento desse programa de lançadores de satélites está na Aeronáutica ou no Ministério de Ciência e Tecnologia? Ele está sob Alcântara, por exemplo. Está sob responsabilidade da Aeronáutica, os lançadores. Entretanto, os recursos são todos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Alcântara, tá? Alcântara é nossa responsabilidade administrativa, mas a alocação dos recursos para o desenvolvimento vem do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eles vêm lá do Ciência e Tecnologia. Obviamente, Alcântara está sendo rediscutido depois que foi cancelado esse acordo com a Ucrânia, vai ser novamente discutido, está sendo discutido já pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas o que nós temos com o PESE, que não estava incluído dentro desse programa aqui, ele estava dentro do Comando da Aeronáutica, sendo discutido o PESE. Por que nós entendemos que esse Programa Estratégico de Sistemas Espaciais é importante? Porque além do SGDC, que ele é de comunicações, é banda K, para atender a parte, principalmente a parte de banda larga, ele foi acrescentado alguma coisa de banda X para atender o Ministério da Defesa, que é o Siscomis. Mas ele não atende a tudo. Ele foi um aproveitamento, vamos dizer, de um programa que já existia. Mas o PES ele vai muito além disso. Nós queremos, conforme a Estratégia Nacional de Defesa, colocar satélites, constelações ou frotas, como nós chamamos, em órbita, como existem talvez milhares em cima do Brasil passando. Satélites de comunicações, de geoposicionamento, observação da Terra, mapeamento de informações, etc. Dessa forma, nós vamos ter uma aplicação indiscutível para situações de crise, emprego dual, civil e militar. Esses satélites, se nós tivermos em curto prazo, se nós focarmos com objetividade, nós vamos ter os satélites para atender aquele grande programa da Marinha, do Exército, que é o CISFRON, que é o CISGAAS da Marinha também, que é o próprio CISDACTA nosso, da Força Aérea, responsabilidade pela Força Aérea, e que eu digo, o CISDACTA utiliza radares contratados da banda C, que não estão incluídos no nosso SGDC. E também o CIPAM. Os senhores lembram que recentemente, por exemplo, foi feito um grande contrato que o CIPAM está contratando um satélite de SAR para atender as necessidades do CIPAM. Com o PESE, com que nós pretendemos, nessa discussão que está sendo feita junto com o Ministério da Defesa, Ciência e Tecnologia, nós vamos apresentar esse assunto ainda, ele está embrionário, nós pretendemos atender isso aqui. Eu volto a dizer que talvez nós estejamos algumas décadas atrasadas. Obviamente, isso aqui vai dar um salto no Brasil e, como nós falamos antes, hoje quem não domina o espaço não tem o domínio da sua região, não tem uma soberania da região. Nós dependemos do satélite de geoposicionamento para a agricultura, para uma porção de coisas. Se quiserem, os países que são donos dessas constelações, eles podem tirar
esse apoio para nós. Eles podem fazer restrições de acordo com as suas necessidades. Só para saber aqui, o caso do geoestacionário, para os senhores terem um esclarecimento maior, ele atende na parte de banda K, principalmente o Brasil, mais degradado essa região toda, mas ele tem um spot que, eventualmente, ele pode ser colocado, direcionado para uma determinada área, conforme está aqui escrito. Um projeto interessante que vai atender um bocado dos interesses da nação brasileira. Dentro do nosso projeto do PESE, nós consideramos importante o centro de lançamento de Alcântara, porque nós teríamos que aperfeiçoar um dos nossos foguetes lançadores para satélites, o Centro de Operações Espaciais, que a partir do ano que vem, o COP, que eu falei anteriormente, vai estar operando aqui em Brasília, é inédito, nós não tínhamos isso no Brasil ainda. O COP principal vai estar em Brasília e o secundário vai estar sob a responsabilidade da Marinha, lá no litoral do Rio de Janeiro. E as plataformas espaciais, que são os satélites, como eu disse, da parte de satélites de óticos, SAR, de posicionamento, meteorológicos, etc. São esses 3 pontos são importantes: satélites, o centro e o centro de operações, e o centro de lançamento e o satélite lançador. Um cálculo de uma empresa especializada, acho que foi a Getúlio Vargas, até não foi nenhuma empresa, fez um cálculo de benefício que teria em bilhões de uma receita futura de bilhões. Então, na parte de segurança e defesa, 6 bilhões, 22 desenvolvimento industrial, 5,5 bilhões inovação na agricultura, telecomunicações, gestão de risco, proteção ambiental. Dentro da Força Aérea, posso dizer, nós gastamos muito dinheiro anualmente contratando satélites para as comunicações do nosso sistema do CICEAB. Eu lembro que esses satélites de órbita baixa são satélites diferentes dos satélites geoestacionários, como é o SGDC, são de vida relativamente curta, são grande número de satélites, e ele dá para a indústria uma carga muito grande. Ele tem que continuamente ficar lançando esses satélites, então tem que ter o satélite e tem que ter os lançadores, em todas essas áreas que nós estamos falando aqui. Então, ele tem um incremento da segurança nacional, se nós implementarmos o PESE, por meio do domínio nacional completo dos sistemas espaciais, que nós não temos, hoje nós somos totalmente dependentes, e a obtenção de uma sinergia das ações governamentais na utilização dos produtos espaciais, comunicações, observação da Terra, meteorologia, etc. Mais 5 minutos, então. Bem, isso vai nos permitir uma maior consciência situacional, onde as constelações associadas aos sensores embarcados vão facilitar isso tudo. Esses dados vão para uma fusão feita pela aeronáutica, num órgão que nós já temos aqui, junto com o pessoal da Marinha, do Exército, que dá em benefício das demais forças. Outros sistemas também importantes que nós não vamos nos aprofundar é o caso do ADART, um míssil de 5ª geração, onde eu destaco aqui a FINEP, foi a financiadora desse projeto, importantíssimo, ele vai fazer parte do equipamento do GRIP. O outro é o Link BR-2, que eu disse importantíssimo para o enlace de dados, tanto dentro das aeronaves da Força Aérea, quanto da Marinha e do Exército. Outro importante também é a questão de aeronaves remotamente pilotadas, em que nós temos um projeto já pronto para ser desenvolvido, que ele atenderia todas as forças e também outras organizações, outras instituições como Polícia Federal, IBAMA, etc. Ele seria um conceito centralizado dentro da Força Aérea, onde os usuários utilizariam aqueles sistemas. As perspectivas dessa apresentação é que o incremento da capacidade militar, o F-39, que é o Gripen, superioridade aérea, o KC-390, projeção do poder aéreo, mobilidade e integração, o PESE, superioridade espacial, projeção do poder, incluindo lançadores, centro de lançamento e centro de controle. O ADART, na parte de superioridade aérea, o Link BR-2, que é o Data Link, na interoperabilidade entre as forças, fundamental, e o ARP também, nessa parte de superioridade aérea, interoperabilidade, projeção do poder, etc. Controle de fronteiras é fundamental nós termos o ARP também. E, claro que essas empresas todas, com a implementação desses projetos estratégicos, seriam beneficiadas.
essas empresas que têm um alto nível de capacitação tecnológica hoje em dia, mas precisa também que tenha os adequados reportes, o aporte financeiro para isso. Dessa forma, eu fiz essa apresentação aos senhores rápido, para que se tenha mais tempo, talvez, senador, para que se discuta. E aqui está o que nós temos construído no futuro, todos os nossos projetos. E esta frase aqui, finalizando, que diz: é costume nos países democráticos criticar os investimentos em armamentos como conflitante com os requisitos dos serviços sociais. Há uma tendência em se esquecer que o serviço social mais importante que um governo pode fazer para o seu povo é mantê-los vivos e em liberdade. Claro que nós não desmerecemos o restante, todas as outras nossas necessidades sociais, mas nós entendemos que a parte de defesa, de capacitação, de tecnologia são igualmente importantes. Então, essa é a ideia que eu queria trazer para os senhores, e é importante de... Importante até também pelas suas consequências na economia nacional como um todo. À medida que desenvolvamos a nossa capacidade tecnológica, nós temos condições de produzir, digamos assim, utilidades para o conjunto da sociedade, sem número de outras indústrias que não estão diretamente relacionadas com a defesa, se você me permite.